Está aqui nesse centro espírita. É um lugar onde eu fui super bem acolhido e onde eu aprendi muitas das lições que eu carrego na vida. Eu aprendi com pessoas que frequentam esse centro espírita. Eu queria dizer para aqueles que ainda não me viram conversar, que o amigo ali perguntou como é que era a minha palestra, se ele poderia gravar. Ele pode gravar, pode fazer o que ele quiser, porque não é uma palestra. O Espiritismo, ele tem grandes oradores. Grandes oradores. Divaldo era um deles, Haroldo Dutra, Raul, e aqui perto da gente tem Sandra Borba, Jacó Melo, tem grandes figuras, mas eu não amarro nem a chuteira desses oradores, desses palestrantes. Então eu sempre digo, quando eu venho aqui, humildemente, que eu venho conversar. Eu trago algumas conversas porque a gente tem que buscar conhecimento. Todos nós, não sou só eu, todos nós temos que buscar conhecimento. Tem um professor que tem um canal no YouTube, ele se chama Daniel Lopes. Ele diz a mesma coisa que outras pessoas e Jesus diziam: a verdade vos libertará. Então busque o conhecimento, porque de posse do conhecimento não tem ninguém que possa te enganar. O que um palestrante, o que uma pessoa vier falar para vocês, seja aqui, ou seja em qualquer lugar onde vocês estejam, você sabendo o que você está escutando, você vai acatar ou vai questionar para melhorar o seu conhecimento. Então, na verdade, eu até tinha decidido não fazer mais essas conversas. A gente viajou, foi para o Paraná, passou um tempo lá, voltamos para Natal e a gente deixou de frequentar os centros espíritas, mas não deixei o espiritismo. Eu continuei lendo, continuei assistindo, continuei me aprimorando, mas não frequentei nenhum centro, até porque eu me acostumei a vir aqui. E nesse começo de ano, Naide me ligou, me mandou uma mensagem no WhatsApp perguntando se eu podia fazer. Eu relutei e quem acabou me convencendo foi Marcos de falar alguma coisa agora em fevereiro. Então eu volto a agradecer essas pessoas, que elas que fazem com que eu evolua um pouquinho. Na verdade hoje eu fiz diferente, sabe, Ludinho? Normalmente eu falo de improviso. Dessa vez eu perdi uns 3 dias. Perdeu não? A semana inteira. Ela me corrige. Ganhei uns 3 dias. Ganhei uns 3 dias porque eu saí pesquisando o tema que ele acabou me passando por WhatsApp, que é os trabalhadores da última hora. Isso aqui faz parte do Evangelho segundo o Espiritismo e é uma parábola de Jesus. Eu vou pedir para a Sibéria ler para mim, porque eu estou ficando velhinho e cego. E aí eu tenho uma falha de visão, eu não leio a palavra completa, eu fico gaguejando. Então, faz parte do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada, a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada, os enviou à vinha. Saiu ainda na 3ª hora do dia e, tendo visto outros que estavam na praça sem nada fazer, lhes disse: ide vós também, vós outros, para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram.
saiu ainda na 6ª e 9ª hora do dia, e fez a mesma coisa. E tendo saído na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada a fazer, e lhes disse: por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? Disseram-lhe, porque ninguém nos aliciou. E ele lhes disse: ide vós também, vós outros, para a minha vinha. À tarde, tendo chegado, o senhor da vinha disse àquele que tinha a incumbência dos seus negócios: chamai os obreiros e pagai-lhes, começando desde os últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que não tendo vindo para a vinha, senão quando a 11ª hora estava próxima, receberam 1 moeda cada um. Os que foram aliciados primeiro, vindo a seu turno, creram que se lhes daria mais, mas não receberam além de 1 moeda cada um. E, em a recebendo, eles murmuraram contra o pai de família, dizendo: estes últimos não trabalharam senão 1 hora, e vós os tornais iguais a nós, que carregamos o peso do dia e do calor? Mas, em resposta, ele disse a um deles: meu amigo, eu não vos fiz injustiça. Não acertastes comigo 1 moeda pela vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Por mim, quero dar a este último tanto quanto a vós. Não me é, pois, permitido fazer o que quero? E o vosso olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. São Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Bom, vamos lá. É muito falado nos dias atuais, principalmente nas casas espíritas, que a Terra está num período de transição planetária. A Terra, a princípio, ela vai deixar de ser mundo de provas e expiações para se tornar um mundo em regeneração. Por que em regeneração? Porque para chegar a ser uma Terra regenerada, há um período onde os habitantes dessa nova Terra vão se aprimorar e evoluir para conquistar virtudes morais que condizam com a nova Terra. O que essa parábola tem a ver com a transição planetária? Eu diria para vocês que tudo, porque não sei se ocorre para vocês também, mas para mim me ocorria, por isso que eu fui buscar esse tema, era saber quem são os trabalhadores de última hora. Não numa parábola, porque Jesus nos falava, um parênteses, Jesus, como diz Teresa, ele é nosso mestre, ele é nosso guia, ele é inominável o que ele representa para a raça humana. Tudo o que ele falou acontecerá. Então, eu volto a dizer, estude a Bíblia e, como diz Haroldo Dutra, leiam o Livro dos Espíritos quantas vezes for necessário, da primeira pergunta até a última, quantas vezes necessário, que cada vez vocês vão ter uma interpretação diferente. E nós não conhecemos, apesar do nosso orgulho e da nossa arrogância, nós não conhecemos 1/1000 da obra de Kardec. O que ele quis nos mostrar, nós ainda não aprendemos. Nós somos ainda crianças ignorantes em termos espirituais. Bom, eu tinha essa curiosidade de saber quem é
os trabalhadores da última hora. E hoje a gente vai descobrir quem são. Eu saí pesquisando, saí escutando outros oradores e fui catalogando algumas coisas. Esse cidadão francês, Pierre Chardin, ele disse uma coisa que é muito importante, do qual nós devemos nos conscientizar. Nós não somos seres humanos numa experiência espiritual. Pelo contrário, no desenrolar da nossa conversa, vocês vão chegar à conclusão que, na verdade, nós somos seres espirituais numa experiência humana na escola chamada Terra. Tá, nós não podemos deduzir que nós não somos oriundos desse planeta. Nós somos habitantes que chegamos aqui e fomos nos aprimorando e continuamos nos aprimorando e evoluindo. Outra coisa que nós temos que ter em mente é que dizem que a Terra, nesse momento de transição, ela vai passar para a quinta dimensão. Para a quinta dimensão. Nós temos que entender que esse passar para a quinta dimensão não é uma coisa física. Dimensão não é física. Tanto é que nós estamos na quarta dimensão, com experiência na terceira dimensão. Ou seja, nós necessitamos de reencarnar para que possamos evoluir. Dizem que uma reencarnação nossa, de um período de 70, 80 anos, equivale a um aprendizado de 1000 anos de erraticidade. Então, o espírito precisa da reencarnação para poder evoluir. Precisa da reencarnação para corrigir erros de tantas outras encarnações que nós tivemos. Eu diria até que Jesus, quando disse essa parábola, ele disse para nós mesmos. Quem sabe nós não éramos os trabalhadores de sua vinha. Nós somos hoje os trabalhadores da vinha de Jesus. Principalmente aqueles que frequentam a casa espírita, que eu considero, sem menosprezar qualquer outra religião, como os despertos, aqueles que já têm uma expansão de consciência. Pois bem, João, em 17 e 16, Jesus disse: Ele não é desse mundo, eles não são desse mundo, se referindo a nós, em João, como ele também não o é. Então todos nós somos espíritos numa caminhada. E aqui o que eu falei, o conhecimento é libertador. Quem conhece não é enganado. Ele sabe o que está falando. Aqui os grandes orientadores espíritas, Haroldo Dutra, Mônica de Medeiros, Robson Pinheiro, Júnior Grazi, Raul Teixeira, esses a nível nacional, sem esquecer os que já partiram, como Chico, Divaldo, que eram expoentes da doutrina espírita. E aqui perto da nós tem Jacó, tem Sandra, tem... Sandra está meio nacional, né? Porque até lá no Sandra é nacional, Jacó é nacional, mais perto de nós aqui, ainda Hércules, seu Irinaldo, que foi um orientador meu. E vocês leiam obras de Chico Xavier, de Divaldo, e desse povo aqui eles têm obras também. Bom, no Velho Testamento,
nos diz o Velho Testamento que eu prefiro fazer sem ler, viu? Fica à vontade. Fica à vontade. No Velho Testamento, ele prega que nós devemos trabalhar 6 dias e descansar 1. Ou seja, 6 dias da nossa caminhada, a gente dedica ao trabalho, dedica à evolução. O 7º dia é chamado de Shabat e ele se destina a que nós, seres encarnados, nos liguemos com o divino. Então, várias religiões encamparam isso. A religião católica dedica o domingo a rezar a missa e fazer com que os fiéis procurem elevar seus pensamentos a Deus. O espiritismo, na maioria das vezes, tem reuniões aos sábados. E outras religiões são os sabatistas e todas dedicam um dia dos 7 a se conectar com o alto, com o divino, com a espiritualidade superior, com o que quer que nós possamos chamar aquilo que nos tem de mais alto na nossa caminhada evolutiva. Bom, o conhecimento que a Bíblia nos deixou, que Jesus nos deixou, que os profetas, os apóstolos deixaram como ensinamento para nós normalmente não prestamos atenção no que esses ensinamentos nos dizem. Então, no Salmo 90, que dizem que é atribuído a Moisés, ele diz que para Deus 1000 anos de caminhada terrestre equivale a um dia. Então a interpretação que se dá é que Jesus, Deus, eles trabalharam uma semana e para nós é 1000 dias, é um século, não é um século é 100, são 1000 anos. Então, nessa interpretação, a Terra recebeu, há cerca de 11.000 anos atrás, uma leva de espíritos vindos e oriundos exilados de Capela, que constam nos livros que a doutrina espírita tem nos mostrado. Esses seres que vieram de uma constelação chamada de Cocheiro, de um planeta chamado Capela, esse planeta ele evoluiu como a Terra está evoluindo. E eles não conseguiram alcançar o nível para passar para a Terra da Capela evoluída. E foram exilados. E foram exilados para a Terra. Então, há cerca de 11.000 anos, para nós era o plano neolítico ainda. O homem ainda estava engatinhando como ser na face da Terra. Essa leva de espíritos mais evoluídos, degradados para a Terra, chegou aqui para cumprir a missão de se regenerarem e evoluírem para poderem retornar para seu planeta pátrio. E assim eles fizeram. Só que para eles poderem evoluir, eles tinham que buscar corpos físicos, porque, como eu falei, é encarnado
que você consegue resgatar teus erros, quer seja daqui, quer seja do passado, quer seja de outro planeta onde você viveu. Mas você só resgata teus erros na carne. E eles começaram a procurar encarnar nos homínios, nos homens que existiam, o Homo erectus, Homo sapiens, e assim a nossa raça foi evoluindo. Então nós temos um DNA de capelinos. Nós somos uma raça adâmica. Esses caras vieram e cada ciclo para Deus, como foi pregado no começo de nossa conversa, são 7 dias. E começou-se um ciclo para os capelinos. Então, há 11 mil anos, eles começaram um ciclo evolutivo que se chamou primeiro projeto de expiação e provas. Esses capelinos, quando chegaram aqui, eles foram reencarnando e alguns reencarnaram no Egito, outros os hebreus e outros os arianos. Quando, no decorrer do tempo, chegou-se a 4 mil anos antes de Cristo, ou seja, tinha passado uma semana para Deus, os capelinos que tinham alcançado um nível de retorno voltaram para a capela, foram repatriados, mas não foram todos. Ficou aqui muitos dos que vieram, até porque não vieram todos numa época só, da mesma maneira que está acontecendo conosco agora. Então, com 4 mil anos, uma grande leva foi repatriada. Muitos egípcios que conseguiram evoluir, conseguiram fazer coisas brilhantes para os habitantes da terra, alguns hebreus e poucos arianos. Mas ficou uma leva muito grande aqui. E a espiritualidade então se reuniu e, sem saber exatamente o que fazer com esse contingente de espíritos capelinos que ainda estavam aqui, resolveram criar um projeto chamado O Resgate de Adão. Então, o que nos pregaram até hoje, que nós somos oriundos de um casal expulso do paraíso chamado Adão e Eva, é uma mera ficção. Na verdade, Chico Kardec perguntou aos espíritos se, nas perguntas 50 e 51, perguntou aos espíritos se houve Adão e se ele era o primeiro homem oriundo que deu origem à nossa civilização, à nossa raça. Os espíritos, na sua sapiência, disseram que não. Adão não foi o primeiro homem, nem foi o único. Adão era uma alegoria. E contaram para Kardec que houve essa mutação porque Kardec perguntou se ele viveu na Terra, apesar de não ser o único, nem o primeiro, quando é que viveu Adão entre nós? E a espiritualidade, na sua sapiência, disse que Adão viveu há 4 mil anos antes de Cristo. Então, sabendo que Adão viveu há 4 mil anos antes de Cristo, e sabendo
que nesse período começou o projeto Resgate de Adão, que é onde nós estamos inseridos, nós chegamos à conclusão que o período de provas e expiações, de que tanto se fala que a nossa terra está passando, começou há 4.000 anos, quando houve a primeira leva de espíritos capelinos que foram embora e eles resolveram fazer o projeto Resgate de Adão, ou período de provas e expiações, onde a terra estava inserida, e começaram a contar esse período. Então, chegamos à conclusão que 4.000 anos antes de Cristo, 2.000 anos depois de Cristo, nós já cumprimos os 6 dias de trabalho. Nós entramos no período do Shabat. A humanidade toda está no período de Shabat, onde nós devemos nos desligar dos nossos problemas cotidianos, de trabalho, de loucura, de esforço, de corre-corre, e nos ligarmos e conectarmos com o alto, com a espiritualidade superior. Pois bem, então passou-se 6.000 anos. E por que agora nós estamos fazendo a transição, se é por volta do final do Shabat? Porque Kardec também, no Apocalipse 20, ele diz que a humanidade, dependendo da sua caminhada, ela vai ter 1.000 anos de remissão. 1.000 anos de remissão. O que isso quer dizer? Quer dizer que até o presente momento, nós estamos nos comportando dentro de uma faixa onde a espiritualidade considera que nós teremos condição de evoluir, ou teremos condições de que a Terra passe a ser um planeta em regeneração. Aí, por volta de 1831, Ismael, que é o protetor do Brasil, é um espírito muito experiente e que ajuda muito Jesus, e recebeu a incumbência de zelar por esse país onde nós estamos. Ele fez uma reunião em 1831 e disse, conversando com a pleiade de espíritos que se reuniram para planejar os anos seguintes, que estava acabando o primeiro reinado de Dom Pedro aqui no Brasil. E na reunião que ele fez, ele disse para a espiritualidade: vocês não se esqueçam que nós estamos no século do advento do Consolador. E após o advento do Consolador, virão 100 anos de preparação para os próximos 100 anos. E aí haverá o início da Terra de regeneração. Bom, se nós, ao lermos as obras espíritas e os apontamentos da Bíblia e dos Salmos e dos Evangelhos, nós vamos notar que o Consolador
foi nos dado em 1857. 1857 é o advento do Consolador. 100 anos a mais dá 1957 de preparação para os próximos 100 anos, que vai dar 2057. Chico, eu estou dando fatos para vocês irem ligando, tá certo? Chico, numa outra pergunta que foi feita, perguntou a Emmanuel: Emmanuel, você poderia nos dizer quando é que vai haver a transição planetária? Emmanuel disse: por volta de 2057. Foi categórico em nos dizer isso. Bom, vamos fazer um exercício de retrospectiva e de matemática. Se para Deus um dia nosso é um dia dele é 1000 dias para nós, e se um dia tem 24 horas, quanto é uma hora no período de Deus? Se nós fizermos uma conta rápida, vai dar em torno de 42 anos. Então um dia tem 24 horas, cada hora são 42 anos, que vai dar
quarto, nós estamos aqui na carne. Para nós chegarmos a esse momento, nós passamos por uma seleção dificílima. O nosso projeto reencarnatório, ele foi premiado entre 40 bilhões de outros concorrentes. Então você não está aqui à toa. Você teve mérito. O teu projeto, ele foi aprovado para você estar aqui exatamente na hora da transição planetária e exatamente na última hora dos trabalhadores da vinha de Jesus. Não tem nada errado no universo. Não existe nada errado no universo. Tudo está certo. Você nasceu no lugar certo. Você nasceu em todos, porque você tinha que nascer em todos. Você tinha que nascer naquela família. Você tinha que ter aquele marido, aqueles filhos. É tudo programado conforme você pediu no seu plano de reencarnação. Só que nós não buscamos isso, nós sempre queremos, na nossa ansiedade, codificar aquilo que nós pedimos. Porque diz uma historinha muito rápida que nós estamos lá tocando violão numa nuvenzinha, muito sossegado, mas chega um dia, você se dá conta e diz, mas eu vou ficar aqui só tocando violão, eu não vou evoluir. Aí você chama teu mentor e amigo, eu quero evoluir, eu quero reencarnar. O mentor diz, oi, não, eu quero reencarnar, oi, vá devagar, não, mas eu quero aqui, não estou perdendo tempo, eu quero pagar meus erros e quero evoluir. Tá bom, então faça aí teu planejamento. Aí você se enche de moral e faz 2.000 folhas. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou conversar no centro espírita, vou aprender isso. Passar o mês em todos. Vou aguentar a Sibéria. Mas um monte de plano. Aí teu mentor vem, tá aqui, pega as tuas 2.000 páginas e leva para estudar. Aí ele estuda, volta com 200. Aí você cai de costas, revira, mas assim não dá, mas não sei o que, eu quero fazer as 2.000. Ó, amigo, eu acho que você não aguenta nem as 200. Eu aguento. Não, você não aguenta. Aguento. Tá bom, então vamos mandar os 200 para o departamento de reencarnação. E manda as minhas 200 páginas para o departamento de reencarnação. Chego lá, os mestres, os espíritos superiores que determinam essas coisas, pegam minhas 200 páginas e começam a fazer os cruzamentos. Nós vamos encontrar Tereza, a Marta vai se perturbar, não vai dar certo. Começa a cortar, devolve 20. Aí o teu mentor chega e diz, olha aqui, ó, você foi aprovado, você vai cumprir só 20 folhas. Eu disse, não, mas aí não dá, eu vou ficar com 1980 para trás. Não, cumpra essas 20 aí que está de bom tamanho. Vai, as conjugações, quem é teu pai, quem é tua mãe, nascer, aonde, todos, Canalzinha, Ponta Grossa, e por aí vai. E você vem. Aí você começa a tua caminhada terrestre para cumprir teu plano reencarnatório. Aí você passa uma época, bonança, se assegurando da tua maturidade física e espiritual e começa a cumprir as folhas que você se comprometeu. Você está lá na segunda folha. Na segunda. Você diz, ah, meu Deus, não dá, me leva de volta, porque na segunda tem mais 18 folhas, na segunda eu não aguento mais, eu não vou conseguir.
negócio, aí me leva de volta, pelo amor de Deus. Então, todos nós, todos vocês, fizeram esse planozinho. Eu não sei se alguns com 20 páginas, outros com 2, outros com 200. A minha parte, Você que pensa, né? Pergunte para o teu mentor quando ele estava para dormir, pergunte se você está cumprindo. Ah, beleza. Eu espero que sim, faça o voto que sim. Bom, nessa história toda, nessa brincadeira toda, todos nós apresentamos um plano para estarmos aqui agora. Agora, alguns como orientadores, outros como esteio, outros para dar suporte, outros para aprender e outros para fazer. Jesus não quer que você faça nada diferente do que você está fazendo. Existe só uma vírgula. Porém, tá certo? Para a terra passar de mundo de provas e expiações para mundo em regeneração, existem muitas outras coisas que influem, e aí é assunto para outras conversas e outras palestras, aquelas palestras loucas que eu falo, de expansão de consciência, de frequência. Inclusive vai haver umas explosões solares, está previsto agora para existir umas explosões solares que vão afetar a Terra. Essas explosões afetam a frequência da Terra. Vou dar só uma pinceladazinha sobre isso. A frequência da humanidade para o mundo de provas e expiações está jóia, beleza. Segundo o estudioso, ela gira de volta de 3,4, 3,6 Hz. Só que para o mundo em regeneração, nós temos que alcançar uma frequência de 7 para 5. Está fácil? Não está fácil. Aí entra o trabalhador da última hora. Por quê? Porque além de você cumprir o que você faz todos os dias, você levanta, escova os dentes, pega o carro, vai trabalhar lá e dá aula lá para os alunos, cuidar do colégio. Pronto. Você se relaciona com um monte de pessoas. O que Jesus quer? Quer que você desperte. Eu fiquei muito feliz ao chegar aqui hoje e ver um monte de pessoas novas. Por quê? Porque a espiritualidade diz que os despertos estão evoluindo geometricamente, enquanto os trevosos estão diminuindo aritmeticamente. Se cada um de nós fizer um esforço de trazer porque vocês creiam que no mundo inteiro estão havendo evangelistas tal qual vocês. O mundo inteiro está povoado de pessoas com o mesmo propósito que nós tivemos quando encarnamos aqui no Brasil. Nós temos que despertar uma pessoa, 2 pessoas. Por quê? Porque isso está, eu vou chutar números, tá certo? Dizem que nós temos hoje, já deve ter variado, tá? Oradores espíritas aqui. Nós temos cerca de 34% de espíritos despertos, semi-despertos. 34%. Em compensação, nós temos 18% de espíritos trevosos. Aquele que não quer saber de nada, não quer evoluir,
não me fale disso, eu vou ficar onde eu estou. Se me mandarem para o planeta de Quino, eu vou para a rua. Eu não quero saber. Eu quero saber de fazer o mal, quero saber de dominar populações, quero saber de escravizar, de traficar, as maldades que graçam aí pelo mundo. Em compensação, existe, 34, 18, existe cerca de 48, 42% que estão aqui em cima, parados na balança. A balança está aqui, nós estamos pesando mais aqui, 34, 18 está aqui, e aqui no negocinho da balança tem 42% tudo alinhado aqui. São os chamados. Marcos já sabe. Eu vou falar bosta na água, vamos pagar, vamos falar. Não quero saber de nada, eles querem saber de Big Brother, eles querem saber de Globo, para nós aqui no Brasil, né? Mas isso aí está aqui no sentido para todo o resto do mundo. Mas os caras que não estão preocupados com a evolução, com o que vai acontecer com o mundo. Ele está preocupado com o umbigo dele, ele está preocupado com o dia a dia, ele está preocupado em saber o que aconteceu lá na casa do BBB. Em resumo, seria um negócio mais ou menos desse tipo. Qual é o trabalho que Cristo espera dos evangelistas, dos apóstolos do século XXI? Que nós consigamos trazer um desses assistentes de BBB para o lado de Jesus, para trabalhar na vinha. Por quê? Porque a espiritualidade diz agora uma coisa que vocês vão gostar. Tenho certeza. Vocês vão certamente se esforçar. Até por isso que eu voltei e vim fazer a palestra. Porque eu estava meio assim que nesses que estavam aqui em cima. Entendeu? Uma deriva. Desviado. O que for, tal qual, se vocês estudaram, eu vou pedir para a Sibeli ler só o comecinho dessa parábola, só a palavra que diz que no céu, só essa frasezinha. Vocês têm que prestar atenção nas palavras. É a mesma, né? É. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada. Então o reino dos céus é tal qual o que eu estou falando. Tudo que eu contei, dos 1000 anos, igual um ano, do planeta de transição, é o reino de Deus. É o reino de Deus. E nessa história, nessa parábola que Jesus nos dá, nos deixou lá atrás, a nós mesmos, talvez estivéssemos lá, ele diz que os últimos serão os primeiros, e os últimos receberam o pagamento do primeiro. E a espiritualidade nos diz hoje que os trabalhadores dessa última hora, que vocês chegaram à conclusão juntamente comigo, que somos nós, eles serão recompensados com o equivalente a 20 reencarnações. A 20 reencarnações. Se você, Tereza, cumpriu o que você se propôs, eu espero que você cumpra. Juro. Torço por você. Torço por mim também, viu? Você vai ganhar 20 pagamentos de 20 reencarnações que você iria ter. Você imagine uma coisa que um dia nós vamos estudar também aqui, o salto quântico de Tereza, o que nós, aqueles que assim o fizerem, vão ter. Imagine você
uma dimensão onde não exista doença, onde não exista ódio, ciúme, inveja, mas vou terminar então. Eu vou só dar uma passada aqui, vou deixar sempre para vocês. Esforço que ganhei 3 dias. Não foi o primeiro, nem o único. Igreja de Capela. Também preciso falar. Isso aqui eu preciso falar. Bom, é uma coisa que vocês vão pesquisar naqueles autores, naqueles orientadores que eu mostrei lá no começo, depois vocês podem rememorar isso aí. A espiritualidade diz que a Terra, que a humanidade que está encarnada na Terra, ela está, por estar aqui na crosta, na terceira dimensão. Mas a espiritualidade já está na quarta. E nós não temos ainda hoje como nos desvincular da terceira para a quarta. Então o que existe? Isso é uma história que conta, da qual a maioria dos espíritos tem medo. Quando você desencarnar, se você não se comportou diante das virtudes que Cristo prega, você vai para o umbral. Todos nós vamos para o umbral. A quarta dimensão todinha é umbral. Não pense que alguém vai escapar do umbral e vai virar anjinho tocando violão na nuvem. Não vai. Viu, Helder? Não vai. Você vai para o umbral. E o umbral é dividido dessa maneira aqui, ó. São 3 umbrais. Ela está risada porque eu sou dessa loucura aqui. São 3 umbrais, tá certo? Umbral alto. Umbral alto. É o que está mais fora da crosta terrestre. É onde estão as colônias espirituais. É onde estão os hospitais espíritas, as casas de recuperação, para onde são levados aqueles que são resgatados do umbral médio e do umbral grosso. O nosso lar, né? Tá Nosso lar, Casa dos Meninos da Esperança, Hospital Esperança, tem só no Brasil, tem um monte de colônia em cima de cada capital, de cada cidade importante, tem uma colônia, para onde são encaminhados aqueles espíritos que conseguem o mérito de ir para esse umbral. Até que é bom, né? Esse umbral. Esse umbral até que é bom. Até que é bom. Diante do A gente pode escolher. Pode. Aí Eu quero uma convenção de todos. uma fechadinha. Eu não quero o nosso lado do Rio de Janeiro, não. Eu quero aqui mesmo. Então, A Caíba. então eu vou responder você agora. A maioria de nós que está aqui encarnado, viemos daqui. Do meio, Umbral médio. o médio. Umbral médio é aqueles espíritos que têm algum tipo de paixão ainda para resgatar. Qualquer tipo. Qualquer tipo. Eu sou muito vaidoso. Cuido muito da minha beleza física. Você vê daqui. Eu sou mesquinho. Vê dali. Eu gosto muito de dinheiro, sou avarento. Vê daqui. Então, do médio. A maioria de nós veio daqui. Agora, se você pegar, eu não vou nominar, muitos, esses 18% que eu falei, que estão aqui também no umbral grosso, vieram daqui.
Esses cavamal que estão aí fazendo um monte de malvadeza, eles saíram do umbral grosso. Qual é a notícia boa? O umbral grosso já está sendo removido da Terra. Por isso que essa equação que eu falei, 34, 18, 42, ela está modificando rapidamente e constantemente. Por quê? Porque a espiritualidade já está pegando aqueles que não têm condição nenhuma, porque se sabe que existem encarnações compulsórias. A espiritualidade diz: você vai reencarnar. Não, eu não quero ir. Vai, puf, bota o cara lá. Tá certo? Bom, a maioria desses que estão no umbral grosso já estão em Caio, tiram. É um planeta primitivo para onde esse povo está sendo degradado. É o que aconteceu com os capelinhos quando chegaram na Terra. Nós estávamos no mesmo estágio. O planeta na época neolítica. Lá estão começando os primeiros arroubos de vida. Tá? Então, isso aqui eu tinha que falar para vocês que não adianta, como disse o Pedro, você quer escolher. Não, eu não quero ir comprar. Você vai comprar. Não, então se eu vou, me bota lá no umbral alto. Não, você é do umbral médio, colega. Vai cuidar da tua vida lá. Só que você tem uma grande vantagem. Mesmo no planeta em regeneração, isso aqui vai continuar. Só que vai continuar. Isso aqui. Tá bom? Ficar nessa briga aqui, ó. Tá? E se você pagar direitinho seus pecados, talvez você vá. Já chegue lá com 20 encarnações de crédito. Esse aqui é o desenho da reencarnação que eu fiz, que eu contei para vocês. Por que vocês tiveram mérito de estar aqui? Por que nós, né? Eu também estou aqui. Nós passamos dos 80, dos 40, passamos dos 8 e estamos brigando aqui para chegar aqui, na nova terra. Não sei se eu chego. Eu tenho uma esperança. Mas se eu continuar, muito embora eu estude, mas se eu continuar vagabundando, eu não vou. Aqui fui finalizando, quando eu fiz, mostrando aqui 2057, que a hora dos trabalhadores de última hora começou já em 2015. Espero pedir para me deixar bem explicadinho isso daí. Muito bom. Isso aí você já falou, você já Foi. Ele não precisou nem olhar. Foi. E ele disse que não ia. Mas geralmente é assim, né? Prepara um bocado de coisa na hora já, lê só. Não, porque eu já contei isso aqui. Você que não. De memorização. Você que não sabe da minha história. E eu vou falar para dar um exemplo para os demais colegas que estão aqui. Eu frequentei muito tempo um centro espírita, 10 anos. Eu levava a Sibeli para o tribunal e, como eu já era aposentado, eu ia para o centro espírita. Eu ficava lá de manhã e de tarde. De tarde eu pegava ela sem almoçar com o pessoal, de tarde eu pegava ela no tribunal e a gente ia para casa. Mas isso era meu cotidiano. Eu ia todo dia. Eu comecei como porteiro, porque lá frequentava muita gente. 150, 200, porque lá tinha subseção. E eu comecei como porteiro. Nunca me incomodei de ser porteiro. Depois eu descobri que era o principal lugar da casa. Era o lugar mais valorizado da casa, onde todo mundo gostaria de estar. Eu já fui agraciado quando cheguei no centro. Eu já fui sendo porteiro. Por que o porteiro? Porque, muito embora muita gente não saiba, em cada centro espírita existe um dirigente físico,
a equipe de encarnados que o ajudam e existe um dirigente espiritual e uma equipe que acolhe os espíritos que vêm escutar uma palestra, porque vocês não pensem que o que eu falei aqui, ou que algum palestrante fale aqui, está servindo só para nós que estamos aqui. Está servindo para uma plateia, aqui é uma plateia enorme de espíritos que estão lhe estudando, que vieram conosco ou que vieram trazidos pela espiritualidade, porque precisavam escutar as palavras que são ditas ali. Bom, então, o porteiro, ele seleciona a pessoa física que vai entrar, ele vai recebendo. E o espiritual seleciona os espíritos que vão entrar, porque não entra todo tipo de espírito também. Existe uma proteção em volta de cada centro espírita para que os trevosos não ataquem o que está sendo feito ali. Depois disso, eu fui distribuidor de ficha. Eu distribuí as fichinhas para o cara entrar, tomar passe e fazer a subseção. Depois, fui ser passista. Eu dava passe, discurso de passe, fiz a passe, estudei chakras, as loucuras que ela gosta. Estudei os chakras, como é que eram os equilíbrios e tal. Porque você não pode, nos grandes centros espíritas, você não pode fazer coisa atabalhoada. Você tem que saber o que você está fazendo e tem que exercitar conforme a orientação, porque nós somos seres complexos. Nós temos um corpo, um espírito, uma alma, um perispírito e centros de energia, porque nós somos energia. Certo? E porque nós, vou falar, porque ela vai gostar, nós somos fractais de Deus. Em cada um de nós existe um pedacinho de Deus, uma famíliazinha. Então não procure Deus fora de você. Deus está dentro de cada um de nós. Um dia eu vou falar sobre isso. Tá? Deus foi se subdividido nas suas grandiosidades, e cada ser que nasce tem um fractal de Deus ali. Tá? E aí tem os livros, né? Jesus é uma 12ª entidade, ele já está lá. Nós somos fractais. Bom, e eu fui depois ser doutrinador. Eu doutrinava e o médico recebia. Tinha uma moça, assim magrinha que nem ela, bem novinha, que recebia um espírito que ele pegava os doutrinadores, tinha uns doutrinadores do tamanho dele. Quando ela estava incorporada, o doutrinador que estava para doutrinar o espírito, ele pegava o cara pelos braços, o cara ia para lá na parede, era uma força que você não imaginava. E certa feita, o dirigente espiritual disse: a mocinha lá incorporada, o espírito bravo só dando show dentro do salão, para doutrinar. Eu? Porque quer que você é todo quebrado? Aí o espírito que está dirigindo disse: eu mandei você ir doutrinar. Você encha de fé e vai lá doutrinar. É com você que ele quer falar. Lá fui eu. Devagarinho, bem preparado para ser jogado na parede. Com medo. Medo, passava nem o Wi-Fi. Eu tinha que quebrar todos. Aí cheguei o espírito. Irmão, na hora que eu disse irmão, ele pegou para mim assim: você! Ele me abraçou. Ele me abraçou. Eu disse: vixe, o que você está fazendo aqui? Eu disse: não, eu sou doutrinador. Ele disse: não, você vai voltar lá para baixo comigo. Você era chefe lá, agora você vem aqui ser porteiro, doutrinador. Não, bora, vamos voltar de não. Me deixa aqui, olha. Eu comecei a doutrinar, já vi que eu não ia apanhar, né? Comecei a doutrinar, tal. Aí ele disse: tá, você me convenceu. Se você conseguiu chegar nesse ponto aí, eu também chego.
Eu digo, chega. Pode ir. Boa viagem, Deus te abençoe. Aí eu dirigi, olha, eu não gostaria de ficar no. O cara disse que eu sou trevoso lá de baixo. Isso é a tua missão, cara. O cara é a tua missão. Aí eles começaram a me dar obras. Toda semana eu ganhava 3 livros. Ganhava não, tinha que pagar. Mas me davam 3 livros para me ler. Eu lia 3 livros em 2 semanas. 3 livros por semana, 3 livros por semana. Um dia o dirigente disse, ô El, você vai fazer palestra? Eu? Negativo. Vou não. Vai. Aí, tinha uma pessoa chamada Assis, que era meu orientador do centro. E ele fazia as palestras. Aí a palestra era de Assis. Assis faltou. O dirigente disse, El, para cima do povo. Digo eu? E fala o tema que Assis ia falar. Está lá o livro, lá fui eu. Aí comecei a falar aqui, falar. Aí eu vou chegar ao que muitos não entendem o que ela falou. Quando você está aqui na frente, é por isso que eu disse que eu prefiro fazer. Eu gostei de ter estudado. Faltando depois que eu gostei de ter estudado. Mas quem assopra o que você vai falar, não é você que fala. A espiritualidade vai catando dentro das tuas gavetinhas aqui o que você estudou. Por isso que eu gosto de só falar, porque eles ficam assoprando, a gente não fala. Olha, você vai falar besteira. Só quem vai entender é Marco. Aí eu não falo. Olha, o velho vai te dar um show de orelha. Não falo. Entendeu? Mas eu prefiro falar sem. E eu queria incentivar vocês a que pratiquem vir aqui na frente e divulguem, porque com isso vocês aprendem a conversar em qualquer lugar que vocês estejam sobre essa doutrina maravilhosa, libertadora, que é a doutrina do Espírito. Bem-vindos após o século XXI. Agora vocês não tem como dizer, eu não sabia. Eu não sabia. Você é trabalhador de última hora, viu, família? Eu dou parabéns, eu adorei. Forte, viu? Muito obrigado pela oportunidade de eu me regenerar. A Marquinhos, também, obrigado. E a todos os outros que estiveram aqui, eu queria exortar vocês, incentivar vocês. Eu sei que vocês fazem sopa, vocês fazem muita caridade. Tem um irmão nosso aqui, que eu aprendi muito com ele. Foi isso que eu aprendi muito. Ele se chama Luciano. Ele me mandou um recado para as férias, que gostaria de estar aqui. Ele disse que ele gosta muito das minhas conversas. Mas infelizmente ele está indo todo dia para Natal fazer um diálogo. E ele não recebe a aposentadoria e a mulher dele recebe só aquele PPC, que é uma ajuda do governo. Então eles passam muita dificuldade para se manter